programa Academia Nossa Casa Planeta tem a honra e a grata satisfação de receber a doutora Beatriz Pereira Lima Guimarães, também Bia Guimarães. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e é uma grande honra. Eu que agradeço estar aqui, poder falar um pouco para todos e mostrar um pouco da história de São Paulo. É muito importante para... Nesse tempo agora que a gente... esse programa também ele tem a participação do Lions Nações de Cultura de Paz, né? E quando a gente fala de cultura de paz, esse assunto que nós vamos falar agora sobre os povos originários de São Paulo, tem tudo a ver, porque o cacique Tibiriçá era um bom representante da paz numa época, porque ele que permitiu que o povo português se estabelecesse com mais segurança e tal, né? Mas então assim, o que a gente costuma fazer é conversar um pouco para... então, a doutora Beatriz, né? A doutora Beatriz, mais recentemente, também tem avós que no mundo jurídico também representam, né? São nomes fortes do mundo jurídico. Vamos falar, então, um pouquinho, doutora Beatriz, como é que é? Você tem os avós que na cidade de São Paulo Sim. contribuíram muito já. Vamos falar um pouquinho deles, depois a gente vai para o assunto principal, né? Então, eu tenho 2 avós que eram primos e eram amigos. E eles eram descendentes da mesma bisavó. Ah, olha, interessante. Né, que é da família Molina Quartim. Tá? Então, eu tenho o meu avô, Mário Guimarães, que foi ministro do Supremo, foi presidente do Tribunal de São Paulo, foi juiz de carreira, foi promotor. E em homenagem a ele tem o tribunal, né? O tribunal, que é o maior tribunal judiciário da América Latina, né? Que tem o nome dele, Mário Guimarães. Leva o nome dele e é vitalício. Mário Guimarães Neto é o nome Não, completo? Mário Guimarães Mário Neto Guimarães. é do Rio de Janeiro. Ah, tá. Não, Mário Guimarães. Então, Mário tá. Guimarães Mário Guimarães. só. E meu irmão também é neto. Olha. E tem o outro avô que é ligado à saúde, a coisas assim, como é que era? Não, meu outro avô, ele era chefe de limpeza pública, ele era engenheiro da prefeitura, tá? E ele viveu numa época muito importante para São Paulo, porque ele trocou os burros pelo caminhão de lixo. Era uma época que a cidade estava crescendo, né? Estava crescendo muito. E ele foi muito, vamos dizer, a imprensa repudiou muito, porque o que ia ser dos carroceiros, dos burros, como é que ia acontecer, ia ficar todo mundo desempregado, mas muito pelo contrário, né? O caminhão de lixo empregou muito mais gente. Numa época, a cidade crescendo, as transições sempre provocam... foi na década de 40. 40, né? São Paulo, né? Na pujança. Então, são duas entrevistas que eu já fico aqui o convite para a gente falar desses 2 temas que são muito vastos também, não é? Com certeza. Então é isso. Mas nesse tempo que a gente está, tem se falado muito nos povos originários, né? Nos povos originários. E nós temos uma linhagem em comum, né? do cacique Tibiriçá. Tanto eu quanto você, nós somos descendentes do cacique Tibiriçá. E aí, então, esse convite que nós fizemos para que nós falássemos um pouco sobre isso, porque os povos originários, às vezes se fala, de modo geral, do Brasil, mas em São Paulo, especificamente, o cacique Tibiriçá teve grande influência porque ele permitiu que se tivesse uma população desenvolvendo em São Paulo, né? Eu gostaria de ressaltar, né, que... falando das filhas de Tibiriçá, da importância da mulher em São Paulo. Muito bom. Porque as 2 filhas de Tibiriçá, que Tibiriçá tinha mais filhas, inclusive uma Beatriz, que não aparece muito na história. Mas as 2 filhas que aparecem mais na história é a Bartira e a Terebé, né? A Bartira, ela foi de extrema importância para a colonização de São Paulo. Era mais velha. Era mais velha e ela casou com o João Ramalho, né, que era um português que ninguém sabe se ele fugiu, se ele foi degradado, se ele afundou de um navio, ninguém sabe por que ele estava aqui. Mas ele estava casado já há um bom tempo com a Bartira,
Dizem até que o nome, ele era João Maldonado, né? O nome dele, oficial em Portugal. E aí ele, estando aqui, a barba foi ficando... A minha está ficando parecida. Mas a barba ramalhuda, né? Então começaram a chamar de João Ramalho. João Ramalho, e foi o nome estabelecido. Mas então... E eu acho assim, também a Terebé. Porque quando veio primeiro, mais para Bartira, né? Quando veio primeiro os portugueses para cá, eles tiveram assim uma grande aproximação, né? E tiveram a chance de conversar com João Ramalho, e que era genro, né, do índio Tibiriçá, e a união de sangue para o índio é uma coisa muito forte, né? Então, como ele era marido da Bartira e era português, então o Tibiriçá aceitou muito fácil os portugueses. O Tibiriçá deu a filha mais velha para casar com o português que estava vindo, né? A filha mais velha, a Bartira, eles parece que ele deu a segunda filha, né? Eu acho que é. A segunda filha, ele quis casar, que é a Terebé, ele quis casar com o padre. Sim. E isso foi uma complicação muito grande para os padres, né? Os padres falaram, o que nós vamos fazer agora? Porque se não casa, vai haver briga. Padre não pode casar, né? De jeito nenhum, né? Aí os padres daqui resolveram mandar uma carta para Portugal, que é para o Inácio de Loyola, que é um santo hoje, né? E naquela época era uma liderança fortíssima do Vaticano. Era liderança fortíssima, explicando todo o problema. E ele, muito inteligente lá em Portugal, disse assim, não, por favor, case logo, o mais rápido possível, não perca essa chance. Porque representava o índio Tibiriçá, mas o cacique Tibiriçá era uma liderança importantíssima para poder aceitar essa colonização, né, europeia. E ele e a Terebé era também uma liderança feminina e importante. Então, eles não podiam desagradar os índios daqui, né? Tinham que achar uma solução. Acho que foi das primeiras soluções do Vaticano, assim, autorizando um sacerdote a casar. Ele saiu da igreja, lógico, ele gostou muito de casar, porque quando a Terebé morreu, ele casou de novo. Como era? Antônio, Pedro Dias. Pedro Dias, né? E a importância da Terebé para a história de São Paulo, eu acho que ela se destaca mais ainda que a Bartira, apesar de não ser tão conhecida quanto a Bartira. Todo mundo fala, Bartira, né, que seria uma flor da árvore, né, na tradução do nome. A Terebé, ela foi morar ali onde é a freguesia do Ó, tá? E ela construiu uma capelinha bem pequenininha, bem simples, na fazenda. E essa capelinha é a igreja hoje, onde está a igreja hoje da freguesia do Ó. E a filha dela, a Clara, a parente, ela aumentou um pouco a igreja. E a neta, que seria bisneta do Tibiriçá, que era casado com Madeira, Guilherme Madeira, ela... Quando faleceu, os dois combinaram. Nós vamos doar todos os nossos bens para a igreja. Os filhos ficaram com nada. Tá? Foi tudo para a igreja. E na igrejinha ali, foi se formando um povoado em volta da igreja. Essa igreja era que hoje é o bairro... É a freguesia do Ó. A igreja da freguesia do Ó. Que foi um dos primeiros bairros de São Paulo, né? Muita gente não tem coisas que a gente não sabe, ou se ouviu falar, ouviu um pouco, né? Daí a importância desses resgates e também da sua entrevista de falar e resgatar todos esses assuntos. Isso tudo. E depois, mais futuramente, outra mulher que foi muito importante para São Paulo foi Dona Maria I, né? Porque... ela vendo ali a igrejinha, o povoado todo em volta, ela decretou como se fosse uma freguesia. Por isso sim, freguesia. Tá, e virou
Era só freguesia ali, eu não sei o nome, a igreja era a Igreja da Boa Esperança, eu acho que não é mais esse Talvez nome. freguesia fosse como hoje uma subprefeitura, uma coisa assim, Portugal, né? seria um bairro, uma administrativa, eu não sei. Talvez como hoje uma subprefeitura, né? Portugal tem muitas freguesias, né, se você for Não chega ver. a ser um município, Não. É uma divisão administrativa. Uma divisão administrativa. Então, quer dizer, são as mulheres na importância, porque, na realidade, quem doou foi a bisneta de Tibiriçá, que doou tudo. Diz que a tradição do indígena é uma tradição oral, ela não é escrita, né? Não. Mas em São Paulo acontece um fenômeno diferente, assim, porque às vezes a gente fala, descendente do Tibiriçá, o pessoal acha que é brincadeira, né? Mas em São Paulo, a Igreja Católica é que fazia os registros de nascimento. Então, tudo isso é registrado no primeiro cartório civil, tem esses registros todos. Da Sé. Da Sé, né? É da Sé. Então, tem esses registros tanto de nascimento quanto do óbito deles. Tá? Até o óbito do João Ramalho está lá registrado. Então, nós somos, acho que, 16ª ou 17ª geração do pela Tibiriçá. Bartira, eu sou 18ª geração. 18ª, né? Então. Agora, pela Terebê, eu sou 13ª. Ah, então, é isso que tem uma diferença. Então, você vê, dá uma diferença, eu acho que entre 15 e 20, mais ou menos, porque o lado a família Marcondes, que era muito demorada. Antigamente, eles casavam com 30, 35. Meu pai foi ter filho com 30 anos. Que hoje hoje voltou. Voltou a ser uma realidade. Mas não era uma realidade para a época. Meu pai me teve com 40 anos. Então, já não era mais... Para aqueles moldes, era a idade mais avançada. Mais avançada. Geralmente, as pessoas antigamente casavam cedo, tinham um monte de filho. Né? Tem uma outra, porque essa coisa da tradição oral, né? Então, se fala na família que não tem um mosteiro na Avenida Tiradentes, ali das Freiras, uma clausura, como é que chama aquilo? Tem a clausura. A clausura ali. E aquela área também foi doada por uma neta do Tibiriçá. Foi doada por uma molina. Por uma molina. Eu não me lembro agora o nome dela, mas... Era uma neta do Tibiriçá. Eu estive lá pesquisando e até... Como é que chama? Tem um nome ali, né? Mosteiro. Ali é o Frei Galvão, né? Acho que é Frei Galvão. A igreja de Frei Galvão. De Frei Galvão, que é aquela área grande ali na Tiradentes, é essa mesmo, né? Eu tenho uma história muito engraçada das freiras, eu acho que posso dar um pormenor, né? Eu fui pesquisar sobre um santo, um pauoco de família, de um bandeirante, que era um Santo Antônio, que foi doado também para a igreja. Junto com tudo que foi doado para a igreja, foi esse santo. E eu fui lá pesquisar e conversei com a freira, mas sem ver, né? Pela roda. Eles têm uma roda lá, se você não fala, você pode escrever também, pôr na roda, ela olha lá e responde por escrito. Se você conseguir falar com ela... Era quase uma entrevista virtual, né? Só que não, ao contrário, sem ver a pessoa. Já era um podcast quase. E houve uma coisa muito interessante, porque eles foram pintar lá dentro, mas elas não podiam ver o pintor. Então ficaram todas fechadas num quarto. E o pintor pintou, ficou bonito, pintou um dia, pintou 2 dias, cada dia elas iam para um quarto diferente, não sei o que e tal. E no último dia ele levou todos os santos embora da igreja, ele foi embora e levou e deixaram ela sem nenhuma. E esse santo que eu estava procurando, ele foi no bolo também. Isso é o que tempo? Isso agora, recentemente? Acho que 1900, começo de 1900, por aí. Tempo. Não dá mais para achar esse pintor. Não tem mais como achar esse santo, mas eu fui atrás do santo porque eu queria fotografar o santo, né? Então, e a história de São Paulo, ela começa com o cacique Tibiriçá recebendo os portugueses, né? Exatamente. Martim Afonso de Souza. Então, né? tem a história também oral, que agora já está mais registrada, porque a Associação Comercial fez traduziu e trouxe, fez uma edição que com certeza você conhece, que são as cartas do Padre Anchieta, né? Lá de Portugal e do Vaticano, as cartas do Padre Anchieta. Então ele escreve um pouco dessa história, que a história indígena é a tradição oral, mas o Padre Anchieta resgata isso escrito. Então tem a versão na ótica de um padre católico da época, né? Então tem algumas diferenças, mas
No começo foi o padre Manuel da Nóbrega, né? Da Nóbrega. Depois é que veio Anchieta. E até é muito interessante, porque o padre Anchieta, ele arrecadou os índios, as crianças indígenas todas, e a Bartira junto. A Bartira sempre ia junto com eles. E ele começou a ensinar das coisas, e ensinar um pouco, escrever, ensinar costumes, ensinar oral, ensinar a rezar. E a Bartira, ela ficou muito religiosa. Aliás, toda a família do Tibiriçá, né? Quando Padre Manuel da Nóbrega chegou primeiro, né? Ele ficou chocado de ver João Ramalho numa situação ilegal, né? Vamos dizer assim, para a época, né? Ele já tinha uns 40 anos, né? As índias todas nuas, né? No começo. E até está descrito na carta de Pedro Vaz Caminha, né? Que eram morenas, da pele dourada. Ele descreve bem como nuas, elas andavam nuas, todas elas. E aí a Bartira começou a frequentar as aulas junto com as crianças do Anchieta. Do Anchieta, exatamente. Isso é 1550, 1557, mais ou menos? 40, 50, um pouco antes. Porque eles vieram para cá em 32, né? Tem um outro padre já também, que foi muito Manuel importante, com o Manuel da Nóbrega, que era Antônio... Tem um outro padre muito importante que a gente precisava resgatar também mais para frente. Como uma advogada, mas uma pesquisadora, né? Convém a gente lembrar desse outro padre também, que foi importante, mas por algum motivo... Não é o padre que abençoou... Ele era junto com o Manuel da Nóbrega, mas a gente fala pouco dele. Porque a Bartira virou Isabel Dias. Isabel Dias, né? E a Terebé, ela virou Maria da Gram. Esse nome, Maria da Gram... Maria da Gram, você vê, eu não conheço a história da Terebé. Ela tem até uma rua em Alto de Pinheiros com esse nome. Esse nome foi em homenagem ao primeiro padre que veio para ficar aqui, junto com Manuel da Nóbrega. Tá? E ele era, deixa eu ver se eu... Aqui ficou meio... Maria da Gram, esse nome? Em homenagem ao padre. Que muita gente fala que é Maria da Graça, mas era Maria da Gram mesmo. Não... Tem a cidade, Santana de Parnaíba, também era uma neta do Tibiriçá. Acho que ela era filha da Isabel Dias, acho que era Ana Dias, alguma coisa assim, que a gente pode revisitar. A mais famosa delas é a Catarina. Como é que é a Catarina? A Catarina, ela casou com a Linha Camacho, não me lembro agora o primeiro nome do marido, tá? E deles saíram vários descendentes, que é o que é mais historiado, vamos dizer, que você encontra mais fácil nos livros, né? Tem os outros, porque o Silva Leme, ele escreveu vários descendentes, mas... Vamos dizer, Tibiriçá teve 9 filhos, né? Praticamente, oficialmente, vamos dizer, descrito na história, tá? Pode ser que ele tenha tido mais num... Aí é que entra, porque a maior parte dos registros que a gente tem, né? Por mais que pesquise, são registros geralmente ligados aos registros da Igreja Católica. Da Igreja Católica. Então, são registros que às vezes se confundem com alguma história contada, alguma tradição oral, né? Ou algum outro registro que não seja o oficial. Exatamente. Mas nesse cruzar de informações é que a gente vai trabalhando, né, na pesquisa. Desses 9 filhos de Tibiriçá, a gente só ouve falar mesmo da Bartira e da Terebé. A Beatriz, ela casou com uma família Machado. Daí vem os Machados, vem daí também. Olha. Que são nomes bem... Mas você não vê... Então, esse resgate, quando a gente fala de povos originários, né, nos dias de hoje, a gente não vê esse resgate, e não é uma coisa muito difícil de fazer, porque hoje em dia o que está escrito é o que vale, né? Eu tenho aqui todos os nomes. Então, vamos falar um pouco disso. Bartira,
tá? Que era conhecido, que virou, era a MBC, na realidade, que falava. MBC, depois aportuguesaram para Portira, depois virou Bartira, né? E aí virou Exato. Isabel, né? Depois teve a cristão. Maria da Grã, que é a Terebé. Esses são todos os nomes cristãos, né? É. O Tibiriçá era Tibiriçá, aí passou a ser Martim Afonso, não, Martim Afonso Tibiriçá. Contam que ele era o chefe desse povo aqui, que é mais ou menos ali de São Vicente, de Bertioga, vai até Vicente. Quase Cananéia ali, era o domínio dele. Subindo para as montanhas, que era hoje o Planalto, São Paulo e tal. E aí, então, diz que quando ele foi catequizado, então ele dizia, bom, eu sou o chefe, como é que é o nome do chefe de vocês? Martim Afonso Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza. Ele falou, então o meu nome vai ser Martim Afonso Tibiriçá. Exatamente. É o nome cristão, né? E depois, o nome dessas filhas, então, são todos nomes cristãos, né? Que elas eram... Os que eu tenho aqui... Então vamos voltar, que eu acabei interrompendo. Eu não sei bem se é cristão ou se é indígena, tá? Acho que eles misturavam, talvez, né? Exatamente, porque você ouve os dois lados, então... Fica meio difícil saber se era de um... o próprio Tibiriçá misturou os dois. O terceiro filho era um homem, o terceiro e o quarto. Mas vamos retomar, porque eu acabei confundindo. Vamos voltar. O Tibiriçá, vamos voltar o Tibiriçá teve a primeira filha, foi a Bartira, que era a filha mais velha dele. E depois a segunda filha, a Terebé. Depois teve o terceiro filho, que era Pirajá, Tibiriçá. Eu acho que esse já é o nome... É indígena mesmo, manteve, né? Pirajá. Não sei. Depois o outro foi Aratá, Tibiriçá. Esse é bem indígena, né? Depois teve uma filha chamada Beatriz, que foi Beatriz Dias também, tá? Ficou Isabel Dias e Beatriz Dias. Que aí já ficou o nome já cristão, né? Exatamente. Depois teve o Ítalo Tibiriçá, esse já não é um nome indígena, né? Ítalo é um nome... europeu. Tá, né? Depois tem Arã Tibiriçá, que é homem também. E depois teve Toriu. Deu atrapalhada aqui. Toruí Tibiriçá. Então, são nomes... Aí é que entra a coisa da cultura, né? E da tradução. Então, por exemplo, Tibiriçá, eu já vi historiadores escrevendo que seria... Içá é aquela formiga que até no interior come e tal. Então, seria... como tem a abelha rainha, o Tibiriçá é o chefe dos içás. Porque... Aí fala... Então, numa tradução, diziam que era o Tibiriçá. Mas por os içás, o Tibiriçá é aquele que fica vigiando quando tem uma invasão no formigueiro. Então, ele seria o chefe vigilante. É um pouco diferente da tradução que se fala... Em vez da rainha, né? Porque a formiga é rainha, né? Ele era o rei... Ele era o rei vigilante. E aí, numa tradução de historiadores mesmo, a versão do nome, quando traz para o português, às vezes se perde um pouco da cultura indígena. Então, por que ele era o vigilante? Porque ele tinha o povoado dele lá em São Vicente e tal, mas quando ele precisava alguma guerra, alguma coisa, que ele tinha diferenças com os tamoios, porque ele protegia os portugueses e os franceses acabaram se aliando aos tamoios, que era mais para o lado do Rio de Janeiro, de Ubatuba para lá. E ele subia para o Planalto, que é onde é São Paulo agora, o pátio do colégio, e dali é uma região que ele conseguia ver, vigilante, ele conseguia ver toda a entrada onde hoje é a Dutra e tudo, do Parque Dom Pedro para o lado de lá, e via também a parte sul. Então ele era vigilante mesmo, porque ele vigiava se tinha invasões. Então, esse nome, na cultura indígena, quer dizer chefe vigilante, chefe que vigia. Quando um historiador, às vezes, pesquisando só pela tradução literal, aportuguesada, traduz como rainha, formiga, chefe, né? Então, fica uma tradução meio perdida. Então, a gente tem essa, vamos dizer, essa incumbência de fazer esse filtro das óticas, tanto da ótica portuguesa quanto da ótica indígena mesmo, né? Exatamente. E você falando, né, que Tibiriçá estava no Planalto, né? Eu me lembrei também que ele cedeu ali São Bernardo do Campo, Santo André, essa região, para João Ramalho,
Era a região onde ficava João Ramalho, a Bartira, quer dizer, era do lado. Eles chamavam de Santo André da Borda do Campo, que é toda aquela região ali de São Bernardo, Santo André, ali, por ali. Quem ficava ali era João Ramalho com a Bartira, que também tinha uma prole grande de filhos. Dizem que eles tinham... dizem que o João Ramalho tinha a mobilidade de reunir rapidamente mais de 80 guerreiros. E ele ficava ali numa região meio intermediária entre São Vicente e São Paulo, então isso dava uma agilidade para defender qualquer povo. Exatamente. 80 guerreiros é bastante, né? Naquela época, quando chegaram no Brasil, chegaram com poucas pessoas, né? Então ele tinha um exército disponível ali, rápido e ágil, né? Exatamente. Mas era isso, o Tibiriçá era o chefe indígena e ele autorizou, vamos dizer assim, que o João Ramalho se estabelecesse ali, né? Também contam que quando veio porque, como tudo na vida, as lideranças não têm unanimidade, né? Então contam que ele tinha os irmãos, né? E o Piquerobi era um irmão dele que seria de Cananéia, mais para baixo um pouco, seria os domínios do irmão. E tinha um outro irmão que era aqui ali onde é Santo Amaro, ali é o Rio Exato. Pinheiros, né? Bom, então ele tinha esses dois irmãos muito próximos, mas o irmão de lá, o Piquerobi, tinha um filho, Joroango, que não admitia que esses portugueses vieram. Então tinham guerras fortes, guerras terríveis. O Tibiriçá acabou matando, né? Esse sobrinho dele e o irmão. Os dois. Porque eles tinham essa desavença. Tinha desavença. Irmão brigar até hoje existe, né? Mas aí é tradição oral, né? Aí é a questão da tradição oral. Mas os índios brigavam muito, né? Os índios eram muito... Era muito a tribo daqui, a tribo dali. Se a gente vê a história da Europa nessa mesma época, também era história de conflito. Coisa, essa era uma época que tinha lá o rei Francisco da França, tinha o rei... Tinha o Átila, né? O rei dos Hunos, né? Não, mas isso é mais para trás. Trás, o Henrique VIII, era essa época do Tibiriçá, 1500 e pouco, tal. Tinha a Isabel de Castela. Era uma época também de muitas guerras, porque eles eram todos meio aparentados na Europa também. E aqui também era assim. Mas conta, aí é tradição oral, que quando chegou o padre Anchieta, esse Joroango, ele era... Diz que tem uma diferença de antropófago para canibal, né? O antropófago, ele come carne humana por uma questão até espiritual, que eles acreditaram em alguma cultura. E o canibal come para sobrevivência. Então, esse Joroango era canibal e quando viu o padre Anchieta chegando, encomendou para os guerreiros deles: eu quero na lua tal, quero esse padre. E tradição oral que a gente não sabe dizer se é muito verdade. Mas que então eles ficaram muito preocupados com isso. E aí o Tibiriçá falou: não, eu tenho um povoado lá para cima. Para cima, e mandou ele para Ubatuba, e lá né? eu consigo controlar. Não, mas um pouco antes. Lá eu consigo controlar para lá. E aí que veio o pátio do colégio, que se estabeleceu a cidade de São Paulo para proteger os sacerdotes que estavam lá meio ameaçados por esse Joroango, que era um guerreiro terrível. Acabou morrendo. Acabou sendo assassinado pelo Tibiriçá. O Tibiriçá usava uma borduna, uma coisa assim, e já com idade bem avançada, o Tibiriçá matou esse sobrinho com uma espada de madeira. O sobrinho e o pai, que é o irmão dele, né? Foi uma guerra também difícil. Coisas que a gente, às vezes, quando a gente fala povos originários, a gente não sabe disso. Não faz ideia. Não lembra. Os poucos que lembram também, a gente acaba não tendo registros. Não tem registro e não é divulgado. E quando a gente entra na escola, a gente não aprende nada disso. E mesmo nos tempos de hoje, em que os povos originários estão sendo mais valorizados, mais estudados, às vezes, quando a gente menciona isso, fica quase como uma coisa meio folclórica, meio que uma lenda. E não é lenda, é fato real. É fato inclusive real. Registrado pelos próprios registros oficiais da época, que eram a Igreja Católica. Por isso que aquela carta, quando foi feita o resgate das cartas do Anchieta, foram muito bons pelas datas, né? Exatamente. Algumas estão no pátio do colégio, né? Então, no museu lá do pátio. E essas cartas, elas, embora são cartas, dizem que naquela época existiam 3 cartas. A cada período, acho que de uns 90 dias, os jesuítas, os sacerdotes aqui enviavam 3 cartas para o Vaticano. Uma era uma carta aberta, oficial,
uma era em latim e a outra era uma carta mais sigilosa, que era para o Vaticano. Nós temos essa que era mais aberta, que eram os registros. Lógico. Com uma ótica europeia da época e com uma ótica de colonizadora, né? Então, por isso que é bom sempre sopesar essas informações, né? Porque a ótica de naquela época era muito bom catequizar, mas pela ótica do indígena era um povo invasor. E né? A nossa ótica sobre aquela época também é diferente. Às vezes a gente pensa que está vendo exatamente a situação, mas não era bem assim que eles pensavam, vamos dizer assim. Os costumes eram outros, né? E o que facilitou muito a colonização de São Paulo foi essa união da Bartira com o João Ramalho, né? E a Bartira começou a ter contato também com a Ana Pimentel, que era mulher do Martim Afonso, né? Que foi, quando fala em liderança feminina, ela foi a primeira líder feminina do Brasil. Do Brasil, português, né? Dizem que ela era chiquérrima nas descrições, ela era uma fidalga nobre, educada. Porque o Martim Afonso, ele era o donatário, ele que mandava aqui, mas ele teve que assumir uma parte, acho que na África. Ele foi embora e ela virou governadora. E ela ficou governando. E ela virou governadora. Quer dizer, você vê, a gente às vezes não tem ideia como São Paulo foi regido pelas mulheres. Desde o início, né? Desde o início, porque... Duas mulheres, era a portuguesa e a indígena. A portuguesa e a Terebé também, porque toda essa influência, a Freguesia do Ó, que é um dos primeiros bairros nossos, como São Bernardo, né, também, você entendeu? Tudo eram mulheres que estavam na... Ana Pimentel, não sei se ela... Não tem muita coisa dela, do que ela fez ou não, mas a Bartira se influenciou muito por ela também. E por Brás Cubas também. Pois é, Brás Cubas, que até também teve aquele época... seriado A Muralha e tal, que falam que era meio Brás Cubas, mas ali também tem muita informação meio trocada, meio errada, meio equivocada, vamos dizer. Mas, e depois também a televisão, quando faz um seriado histórico, né? Ele precisa fazer algumas mudanças para vender. Então, por exemplo, bota mulheres decotadas, são com ajustes, mentalidades atuais e não com a mentalidade da época. Eles fazem ajustes porque senão a novela não vende, né? O seriado não vende. E às vezes misturam alguns dados que a gente conhece de outras formas, né? Então... Por isso que é importante essa disponibilidade, porque o seu tempo é sempre escasso, mas de você ter aceitado e vindo falar um pouco disso, mas que eu penso que seja o início de algumas falas outras e de algumas ações importantes desse resgate histórico. Porque São Paulo, a história da Terebê, da Bartira, do Tibiriçá, do João Ramalho, embora seja uma história de São Paulo, é uma história do Brasil mesmo. Sim. Porque foi o que possibilitou, se fizer um estudo mais aprofundado, possibilitou que a colônia portuguesa se estabelecesse inicialmente aqui. Sim. Porque ela tinha grandes dificuldades no norte, nordeste, e em São Paulo. Porque São Paulo, já naquela época, 1500, nesse intervalo de 1500 a 1600, São Paulo era visitado por holandeses, por franceses, por ingleses, alemães, porque aqui... Todos queriam ver a riqueza do Brasil desde aquela época até os dias de hoje. E eles pensavam que São Paulo era o ponto mais baixo da Serra do Mar para conseguir chegar na terra peruana, para a terra do ouro e tal. Então eles estavam pesquisando, então todos vinham para São Paulo aqui. E o Tibiriçá, fazendo vamos dizer, essa integração cultural, ele permitiu que os portugueses se estabelecessem aqui e, de certa forma, também que outros povos ficassem aqui. Porque depois de Tibiriçá mesmo, muitos representantes de outros países estavam em São Paulo, sem problema nenhum. Depois os portugueses, até teve guerras que os portugueses exigiram que não tivesse mais ninguém aqui, que todos fossem só portugueses e tal, mas aí é uma outra parte para a história mais para frente. Tem até uma parte dessa história que nunca as pessoas falam, né? Mas Tibiriçá, que estava no litoral, vendia índios como escravos.
Que era das outras tribos, né, para os europeus. Naquela época... escravo tinha para todos os lados, não era um crime, nem... Naquela época... Era normal hoje se fala muito que o escravo e tal, mas assim, naquela realidade do mundo, era uma realidade. Então, os estrangeiros vinham buscar também escravos, madeira. Se pensava no índio como escravo. E tudo era pego pelos índios. Os índios é que davam, né, trocavam, né, na realidade, por besteiras, né? Esses dias eu estava vendo por um espelho, por um seriado da Espanha. Então, a Europa, né, teve no domínio mouro por 700 anos. Mas quando os mouros foram derrotados pela Isabel de Castela, de Castilha, né, que se falava, Fernando de Aragão, na Espanha e na região de Portugal, ficaram muitos escravos mouros árabes, que trabalhavam, era vitalício, eles eram. Então tem histórias bonitas de escravos mouros. Então era uma realidade cultural, não só no Brasil, depois, mas na África também, o povo africano, eles guerreavam. Quem perdia... Mas quem perdia lá dos índios, dos povos originários da África, eles guerreavam também. Por disputa de espaço, prendiam chefes de tribos. E como é que fazia? Era muito mais prático. Os chefes de índios que eram vendidos. Prendiam e vendiam. Também, os portugueses descobriram isso e compravam lá. Mas só compravam porque um povo lá dominante prendeu o outro povo e para se livrar do problema, vendiam. Então, passou a ser uma prática terrível. Isso acontecia aqui também. Terrível. E aqui também os alemães, os franceses, eles vinham buscar muitos índios no Brasil. Pois é. Índio, isso foi meio que apagando, né? Vão apagando. Isso foi apagado, esse lado da até história na própria Europa índios. Tinha isso. A própria Europa, até Isabel de Castela, 1490, 1400 final de 1400, 1489, por ali. Naquela época, quer dizer, um pouquinho antes do Brasil ser descoberto pelos europeus, né, existia a prática total de escravidão na Europa. No mundo inteiro, não era uma escravidão era no mundo inteiro. No mundo inteiro era uma ótica. Então, essas coisas têm que ser revisitadas com esse olhar da realidade daquele tempo. Época. O que era certo, o que hoje é certo. O que a gente hoje não consegue enxergar, porque a nossa visão hoje é outra. Então, em uma época para trás, não muito recente no Brasil, a moça casava com 12 anos. 12 anos. Hoje, 12 anos, ela é menor, incapaz, então tem... Meu avô conheceu minha avó com 13. Pois é, então as histórias, né, um pouquinho, um passado recente. Então as óticas a cada século mudam muito, né? E é importante, quando a gente faz um estudo, como você é uma pesquisadora também de muitos assuntos, de vários assuntos jurídicos, mas também dessa parte dos povos originários, é conseguir fazer esse filtro do que é certo hoje. Não pode-se também criticar, dizer, não, eram monstros. Não, na época era a prática que existia. Eles cresceram com essa mentalidade. A mentalidade dos vitoriosos subjugando os povos dominados, né? Então, é importante sempre ter esse resgate desses costumes e saber entender o que era, né? Porque senão se criam revoltas de apagar as histórias. Exatamente. Porque apagar uma história não se aprende se aprende com os acertos e com os erros do passado para conseguir construir um futuro melhor, né, para todos os povos. Exatamente. Então é isso. Eu vou agora eu queria que você fizesse uma fala de outros assuntos que talvez a gente não tenha falado, abordado, e já fazer um convite para vir mais vezes, para falar de outros assuntos. Que já. Mas essa da importância feminina desde o início do Brasil, da colonização e tudo, é muito bem colocado, porque era uma liderança tanto da Pimentel, da Ana Pimentel, que era a governadora do Brasil. Governadora, e ela era muito chegada a Bartira. A Bartira aprendeu muito com ela. Olha, isso é interessante. Não também. Só porque todo mundo sabe que a Bartira era muito chegada ao padre Anchieta, né? Hoje nosso santo, né? Ele é santo brasileiro. Santo Anchieta. E ela não só aprendeu com Anchieta, ela aprendeu também... Interessante isso, pouquíssimo falado, né? Não é falado, nem Brás Cubas. Brás Cubas também era muito perto
Também era por essa região, né? De Santo André da Borda do Campo, Santos, essas coisas. não, Santos também. também. Porque das Cubas era... Tem uns estudos de caminhos que assim... Que eles isso faziam eu vi pela recentemente. mata, né? Eles subiam... Tinha um caminho que era o caminho dos indígenas, que era antigo e tradicional. Depois, com a guerra com os tamoios, eles deixaram de usar aquele caminho que era mais prático, que era esse por Santo André da Borda do Campo, mais estabilizado. E aí, já no tempo da Anchieta, fizeram um outro caminho, que agora não recordo o nome, que esse era um caminho difícil, que é o que a muralha retrata, que tem que subir de 4, porque é muito íngreme. Mas era uma rota, quase que uma rota de fuga, para evitar o confronto com os tamoios ali, que aquele caminho ficou prejudicado. E depois fizeram mais um terceiro caminho. Tinha vários caminhos. O Dom Pedro também fez um caminho bem difícil. Eram 3 importantes. Na época dele. E eram milenares. Esse primeiro, inclusive, era um caminho milenares, de 5 mil anos, tem histórias aí. Exatamente. Por isso que eu falo que a gente vai ter que conversar Existem muitas vários vezes. mapas desses caminhos. Agora, eles são parecidos, são diferentes, são... Conforme a época, teve que se adaptar. Tem uma maquete no Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, que foi feito por um professor da USP, que já faleceu, e que ele faz um estudo ali de Paranapiacaba e tal, e que ele é um historiador que pesquisou muito esses caminhos e tal, e ele explica o porquê de cada um. Então, esse resgate é importante. Muito, muito. O que mais a gente poderia falar? O que eu estou vendo aqui é o nome da bisneta de Tibiriçá, que doou tudo para a igreja, né? Chamava Águeda. Águeda, olha. E ela foi casada... Águeda. E ela foi casada com Manuel Preto. Que também Preto é uma descendência, é uma árvore bem... Que é a mesma árvore, né, da Clara Parente, né, que vem... Que conforme as gerações vêm, vai ramificando de um jeito que vai ficando mais complicado de acompanhar todos. Essa é a descendência da Terebê, né? Interessante, muito interessante. A gente vai ter que pesquisar não, vai ter que ter novos encontros para falar mais vezes disso, né? Mas desde já, muito obrigado. E agora nós passamos para um outro tempo que a gente faz uma homenagem, um troféu pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, que hoje a gente não conseguiu falar nem 2% do que representa o seu trabalho de pesquisa e várias atividades, tanto na associação comercial quanto vários outros organismos que estudam um pouco dessa história, né? Então, muito obrigado. E fica 2 convites. Um convite para integrar um conselho que nós estamos formando para esses assuntos dos povos originários, que a gente vai detalhar oportunamente melhor, e o convite para voltar para falar tanto dos assuntos indígenas, mas também desses outros avós mais recentes que são muito importantes também na história de São Paulo. Sim, muito obrigado. Será um prazer estar aqui, voltar, falar. Eu gosto de falar mesmo e eu gosto de divulgar a história porque eu acho que é muito importante. São histórias que você pesquisa há tempos, né? Pesquiso. Eu pesquiso toda a árvore de Tibiriçá. Isso é muito importante. Não só o meu pedaço, mas às vezes eu encontro. Agora eu encontrei com uma menina em Ubatuba, que era descendente, eu mandei a minha árvore para ela, ela mandou a árvore dela para mim. São livros. E aí começa a aumentar a história. E tem registros escritos em livros, então essas coisas são... Porque às vezes a gente fala assim, é descendência do Tibiriçá. Aí fica uma coisa meio que quase que uma brincadeira, e não é uma brincadeira, é uma realidade, não, né? Uma realidade. Que convém, não é para dizer da descendência, mas convém ter esse olhar para entender como São Paulo foi construído, e como o Brasil foi construído e por que nós estamos aqui. E o que nós podemos propor para frente, uma visão de futuro. Melhorar não é? O futuro. Então é isso. Muito obrigado. De bom. Você também.